Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui no Consolador, nos preparando para a nossa palestra a partir das 20 horas. Nosso irmão, nosso amigo querido João Marcos, falaremos sobre reencarnação. Nós estamos de volta. Enquanto isso, você vai ouvindo boa música cristã, vai se afinizando com a espiritualidade, harmonizando a sua casa, e daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Proteja quem mal me quer, adormeça-me da dor, e engrandeça no perdão do Calvário Redentor. Amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor. Entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor. Dos espinhos dessa vida, seja em mim, e na dor da despedida, seja em mim. Alma em tuas mãos, Senhor, Senhor, que a morte eu sei não é o fim, morrendo aqui se vive enfim. Bendito seja meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu rabi, irmão, que a morte eu sei não é o fim, morrendo é que se vive enfim. Bendito seja meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu rabi, irmão. O branco da paz numa bruma fugaz no peito desenhada a cruz, averlada de tênue luz. Pairou no vale breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Dancemos uma beijinha, benfeitores brasão, maqueiros, alvas montarias,
todo o amor de Maria. Ai, oh, no vale, breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Guardiães e flâmulas no ar, caravana em filamento, um cordão de isolamento, cuidadosamente a procurar os que vão sair, os caídos em si. Breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me sutis lembranças. Boa noite, meus amigos queridos. Mais uma vez aqui, juntos, unidos espiritualmente, unidos em pensamento, desejando ao mundo o amor de Jesus Cristo, esse amor que nos empolga, que nos contagia, esse amor que, distribuído no fluido cósmico universal, atinge encarnados e desencarnados, todos aqueles que são necessitados do abraço e do amor fraterno de nosso irmão Jesus. Muito boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso querido Consolador. Eu vou dar boa noite para a Elaine Magalhães, da qual eu tenho alguma antipatia, porque a gente é casado. A Ana Moura, nossa amiga. A Stephanie Almeida, muito boa noite. Se você está aí quietinho do seu lado, fale alguma coisa aqui no chat ao vivo, fale um oi e a gente retribui boa noite para você. Tá bom? Louvado seja Deus que nos dá essa oportunidade. Hoje a nossa palestra é sobre reencarnação com o nosso irmão querido João Marcos. Eu farei a leitura de um capítulo do Sinal Verde, livro do Chico, inspirado por André Luiz, e na sequência a gente faz a prece para começar a nossa palestra. Capítulo 26 do livro Sinal Verde, em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa,
mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Vamos, nesse clima de amor profundo e de dedicação aos exemplos do nosso querido Mestre Jesus, cerrar os nossos olhos, apaziguar, acalmar os nossos corações e a nossa mente. Vamos respirar profundamente e vamos pensar em Deus. Vamos pensar em Deus, esse Pai maravilhoso, esse Pai benevolente, indulgente, esse Pai que nos dá de presente a reencarnação para que nós possamos a cada dia nos transformarmos em algo melhor do que ontem, do que hoje. A nossa meta é o amanhã e o ser eterno, que é o nosso espírito, almeja lugares melhores depois dessa turbulência, essa ventania, que é estar reencarnado num mundo de provas e de expiações. Agradeçamos todos nós pela piedade desse Pai tão maravilhoso, que nos dá essa oportunidade de enfrentarmos pedras, porém sempre sustentados pelo seu amor, pela sua bondade, pelos espíritos amigos, trabalhadores desta casa, pelos seus mentores espirituais, por Jesus e toda a sua ordem de bons espíritos. Seja conosco o Senhor Jesus agora e durante todo esse trabalho e por toda a nossa vida, nesta e de outras que se seguirão. Que assim seja, graças a Deus. João, por favor, amigo, fique à vontade. Obrigado, Kiko. Obrigado. Caríssimos amigos que estão aqui nos ouvindo neste dia, nesta noite, para conversarmos um pouquinho mais sobre a reencarnação, que é uma dádiva, é algo que Deus nos proporciona e que faz com que isso possa nos trazer evolução, possa nos trazer crescimento e aprendizado. Quando a gente fala de reencarnação, automaticamente as pessoas associam a doutrina espírita. Porém, ela é uma crença que não é exclusividade do espiritismo. Muitas outras religiões orientais, até mesmo na época de Jesus, alguns judeus tinham essa crença, alguns até chamavam de ressurreição, mas o fundamento da reencarnação é algo que existe há muito, muito tempo, porque é um fato. Não dá para a gente negar a reencarnação. É tão interessante que foi até uma das coisas que me trouxe para a doutrina espírita. Porque acredito que a maioria de nós teve uma base em outra religião e quando, pelo menos no meu caso, eu não tive mais explicações a respeito, primeiro, das diferenças que existem no mundo. Eu ficava incomodado de saber que tinha uma pessoa que nascia enxergando e outra que era deficiente visual. Eu não conseguia respostas do porquê de uma pessoa nascer sem o movimento das pernas, cadeirante, e outra que andava. Eu não conseguia respostas para uma pessoa que morava num local muito bem localizado, que tinha uma condição financeira excelente, e outra que dependia da caridade alheia, outra que estava na condição de morador de rua. Então, essas diferenças tão grandes que existem na nossa vida, a única maneira de responder que eu conheço é através da reencarnação. A reencarnação, caríssimos, coloca tudo em seu devido lugar.
ela explica as desigualdades, explica as dificuldades, os problemas e consegue nos dar um horizonte de melhoras, consegue nos mostrar que é possível nós voltarmos. Isso não é interessante? Porque ela consegue nos dar uma base, principalmente para acreditar em Deus. Porque Ele sim é bom, justo, maravilhoso, onipresente, onipotente. Então, todos esses atributos de Deus, a reencarnação consegue nos esclarecer e trazer essa certeza, essa confiança de que existe uma justiça divina que possibilita esse entendimento e essa facilitação para que a gente consiga nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. Isso é um aconchego muito grande, porque consegue nos apaziguar o coração, consegue nos dar a certeza de continuidade, porque ao contrário do que algumas outras doutrinas acreditam, tem religiões que pensam que depois que a pessoa morre, a vida acaba. Já pensaram como seria chata a vida se nós sobrevivêssemos e depois de morrer o corpo físico, acabasse tudo? Não seria muito ruim? Ou então, se o espírito ficasse em cima de uma nuvenzinha tocando harpa, para lá e para cá, não seria muito tedioso? E dessa forma, a doutrina espírita nos apresenta essa pluralidade das existências, que nos dá a certeza e a convicção que o homem pode retornar. É muito empolgante, pessoal, porque nos traz essa sensação de continuidade. É algo que nós precisamos ter. Se pegarmos o momento atual, hoje nós estamos no dia 30 de julho de 2020. Estamos diante de uma das maiores pandemias que o nosso planeta já viveu. E não estamos sobrevivendo? Não estamos conseguindo passar diante de tantas dificuldades, problemas, quarentenas, dificuldades econômicas e uma série de situações. Só que nós já paramos para pensar que tudo isso também é uma oportunidade de reaprendizado. Será que nós teríamos disponibilidade se continuássemos no ritmo que todo mundo vinha, naquela loucura danada do estresse, de podermos sentar em volta da mesa com os familiares, de poder colocar uma criança no colo, de poder tomar café da manhã com seu cônjuge? Então, vamos procurar olhar também o lado bom das coisas. Observar e enxergar que Deus, Ele está no controle. Ele está sempre nos dando oportunidades para que a gente recomece. E essa é uma das bases da reencarnação. É tão interessante que Jesus, quando teve aquele diálogo com Nicodemos, Nicodemos ficou atônito, porque o Cristo disse para ele que era necessário renascer. Ele perguntou, mas como renascer, mestre? É possível uma pessoa voltar à barriga da mãe? Aí ele falou, Nicodemos, tu que és doutor da lei, se não entende as coisas que eu te falo, simples. Como vai ser quando eu te disser coisas do alto? Ou seja, Jesus estava ali explicando para Nicodemos
que a reencarnação é algo natural. Ela é uma lei natural que permeia toda a humanidade. É básico, gente. É uma base. Ela nos dá a condição de entender que a vida não termina com a morte. Ela nos dá a condição de compreender que podemos voltar, recomeçar, refazer, reaprender e continuar num ciclo constante. Mas aí a pessoa chega e fala, mas espera aí, será que isso aí existe mesmo? Só acredito se a ciência me comprovar. Gente, a nossa ciência tem tanta coisa ainda para aprender. Nem uma tal de uma vacina para curar um vírus nós temos ainda funcionando. Se tudo correr bem, dizem que em breve teremos ela já testada, aprovada. Então, a ciência também é falha. Mas vamos buscar alguns exemplos de pessoas que pesquisaram, que trabalharam. Eu gosto sempre de comentar sobre o Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson foi um médico canadense que dedicou mais de 40 anos da sua vida estudando casos de reencarnação. Ele era lotado na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, onde dava aulas e tal, e a partir dali ele começou a buscar pessoas no mundo inteiro que tinham essas lembranças, e ele ia até o local, pesquisava, estudava, e tem algumas obras, ele tem um livro que chama-se 20 Casos Comprovados de Reencarnação. Ele teve mais de 3.000 estudos e várias publicações a respeito dessas obras. E dessa forma, Ian Stevenson, eu vou contar um caso aqui que é interessante, que até cabe dentro do nosso tema. Ele, certa vez, soube de um garoto que estava no Alasca e que tinha a lembrança e afirmava que seria a reencarnação do avô. Então, vamos contar a história desse vilarejo lá no Alasca. Essa família era composta pelo senhor, né, o patriarcal, a esposa, o filho, a nora, conviviam numa aldeia, e aí ele tinha uma proximidade muito grande com a nora. Chegou certa vez para ela e disse, minha nora, eu estou sentindo que minha vida está chegando ao fim. E eu gostaria muito de ter um neto, mas eu estou percebendo que não sei se eu vou conseguir chegar a conhecer um neto. Ela falou, imagina, o senhor é um homem forte, vigoroso. Não. Eu gostaria que o meu neto ou neta recebesse algo que eu também recebi do meu avô. Como assim? Eu recebi este relógio, tirou o relógio e entregou na mão dela. Eu quero que você, quando um dia tiver um filho, dê para ele e diga que foi o avô que deu. Ela falou, imagina, isso não está certo. Não, eu quero que você faça isso. Que você pegue este relógio e entregue para o meu neto. Ela falou, então tá bom. Ela colocou numa caixinha, pôs em cima do guarda-roupa, passaram-se alguns meses, até ano, esqueceram da história do relógio. Certa vez, esse senhor estava numa pescaria e o barco fez água. Veio uma tormenta e ele morreu afogado. Desencarnou. É algo que vai acontecer com todos nós. Um dia, mais cedo, mais tarde, vai acontecer e precisamos estar preparados, porque faz parte do processo da nossa natureza. Então, o senhor desencarnou, a família ficou muito triste e tal, e passou um tempinho. Ela engravidou e trouxe à luz um garoto. Um menino que tinha o mesmo sinal de nascença que o avô tinha. E
quando ele tinha lá seus 3, 4 anos, ela percebeu que ele era diferente. Enquanto todas as outras crianças iam à praia brincar na areia, entrar na água, ele ficava recuado e em casa ficava brincando de tecer rede. Ele tinha uma habilidade para fazer rede de pesca que nenhum dos adultos tinha e conseguia fazer uma rede igual o garoto de 4 anos. E aí, essa história acabou chegando para o Dr. Ian Stevenson, que foi visitar a família. Ele ficou impressionado, porque ele observava que o garoto tratava a avó como se fosse a esposa, a chamava pelo nome, sabe? Não que ele faltasse com respeito, mas ele tinha uma tratativa como se fosse uma outra pessoa. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a ligação do espírito com o corpo fica completa por volta dos 7 anos. Então, antes dessa fase, é comum a criança ou ter um amigo imaginário, que é um espírito, ou lembrar-se de fatos, pessoas, momentos, e que geralmente está dentro do mesmo ciclo. E, com isso, Ian foi estudando, avaliando, tal, percebendo, fazendo pesquisas. Chegou um ponto em que ele disse, olha, eu estou muito convencido de que o garoto, de fato, é a reencarnação do avô. Só que nós precisávamos de algo mais substancial, de uma resposta assertiva para que eu possa colocá-lo no meu livro. Não tem nenhum dado, objeto que possa trazer essa certificação. A moça começou a pensar. Aí, de repente, o garoto falou, lembrei de algo interessante. Eu deixei um relógio. Todo mundo, um olhou para o outro. Como assim, relógio? Aí a mãe do garoto lembrou. Nossa, é verdade, meu sogro tinha dito que recebeu do avô dele um relógio e era para dar para o neto. E aí ele falou, eu quero o meu relógio. Nossa, mas eu não sei onde eu deixei e tal, aquela coisa toda. E o garoto disse, mas eu lembro onde está esse relógio. Foi lá, pegou uma escada, subiu e no local onde ela havia deixado se encontrava uma caixinha e dentro da caixinha estava o relógio. Uma coisa assim, aparentemente de outro mundo, mas são lembranças, reminiscências que ficam gravadas no nosso, não só subconsciente, mas no nosso perispírito, que é o nosso arcabouço. Esse arcabouço perispiritual tem todas as memórias registradas, tem todas as vezes algum problema de saúde, algum tipo de célula prejudicada. Então, é muito comum, quando a gente desencarna e volta, trazer na compreensão física atual algum resquício, alguma lembrança, algo porque está guardado, gente. A biologia divina é maravilhosa. Então, esse ponto também é interessante para que a gente se atente da necessidade de, hoje, nos cuidarmos bem. Hoje, termos uma vida saudável, equilibrada, para que quando retornarmos, não adianta chutar o pau da barraca agora, mas quando retornarmos, estarmos numa condição melhor do que a de hoje. Concluindo a história do garoto do Alasca, ele foi catalogado e está em uma das obras do Ian Stevenson, que é esse livro 20 casos comprovados de reencarnação. Então, voltando ao que a gente falava, é muito legal podermos ter a convicção e a certeza de que retornaremos.
Só que tudo o que fizermos na atual existência, vocês podem ter certeza que na próxima vida voltará tanto as coisas boas como as coisas ruins. Tem um médico americano, o nome dele é Brian Weiss, que ele também tem vários estudos, vários relatos. É interessante que ele, tanto como os demais pesquisadores, vão em cartórios, em médicos legistas, pesquisam. Aqui no Brasil, no Sul, tem um papilografista que ele faz estudo das digitais. Acredito que vocês sabem que não existe uma digital igual à outra no mundo, mas ele tem alguns casos em que ele já conseguiu identificar nos registros de 50, 60, 70 anos atrás, comparados com de pessoas atuais, em que tem semelhança. Então, de novo, o laboratório divino é perfeito. A espiritualidade, ela tem inúmeros jeitos de nos mostrar e comprovar que existe a reencarnação. Só não enxerga, não vê quem não quer. Mas até aí é normal. Cada pessoa tem o seu tempo certo de aceitar, de enxergar, de amadurecer e poder, dessa forma, vivenciar essa experiência tão ímpar que é compreender toda a mecânica da vida, compreender como são os funcionamentos e o principal, como que é a nossa existência. E, a partir daí, poder adentrar nas leis de causa e efeito, que é algo tão maravilhoso. Tudo aquilo que a gente planta, nós vamos colher. E tudo aquilo que colhermos, de acordo com a colheita que fizermos, poderá dar mais frutos lá na frente ou menos frutos. Se a gente não semear agora, não vamos colher depois. E se plantarmos coisas boas, receberemos boas coisas também. Agora, se ficarmos de braço cruzado, sem fazer nada, inertes, chorando pelo amor da bezerra, o que vai acontecer? Nada. Então, por isso que precisamos estar em atividade constante. Precisamos ter essa crença de que nada é por acaso. Até mesmo essa situação que está acontecendo estava já dentro do projeto divino para nos fazer refletir e, quem sabe, recomeçar de uma maneira diferenciada, de uma maneira nova, que possa nos trazer mais respostas. E voltando à questão da reencarnação, teve aquela famosa transfiguração do Monte Tabor, em que estava lá os discípulos e Jesus, e entre Jesus apareceu Moisés e um outro espírito. E aí, quando eles voltaram, os discípulos começaram a perguntar: mestre, o que foi aquilo? E aí alguns chegaram e falaram: Jesus, como se passou essa transfiguração no Tabor? Elias estava lá, Moisés. E aí o Cristo perguntou para eles: ora, quem dizem que eu sou, o Filho do Homem? Aí os discípulos disseram: ora, dizem que és Elias, ou Zacarias, ou outro profeta. Aí Pedro tomou a frente e disse: tu és o Filho de Deus Todo-Poderoso. Aí o Cristo disse: bendito és tu, Simão Pedro, Barnal, que disseste essas coisas. E dessa forma, aí começou o burburinho, e ele disse: Elias, na verdade, já veio e vós não o
conheceram. Aí no Evangelho lá de Mateus, de Marcos, está tudo registrado em que ele fala. Entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Ou seja, João Batista fora Elias. Está na Bíblia, gente. Límpido, claro e registrado. Se nós pegarmos agora, estudar um pouquinho mais a vida do profeta Elias, ele, certa feita, tinha lá uma dissidência com os profetas de uma cidade chamada Baal. E Elias mandou decapitar os profetas da cidade de Baal. Aí tudo bem, passou o tempo, ele desencarnou. No período de Jesus, ele voltou, reencarnou como João Batista. E aí eu pergunto para vocês, como que João Batista desencarnou? Decapitado. E com a cabecinha entregue em uma bandeja de prata. Talvez ele não precisasse passar por aquilo, mas se fez cumprir a lei. Conhecem aquela expressão? Com fogo fere, com fogo será ferido. E ele acabou voltando e, de novo, talvez não precisasse, mas cumpriu-se. Teve também a decapitação e conseguiu resgatar os seus débitos e tal. Esse é um exemplo. E o Caibar Schutter, que é uma obra muito legal, que ele fala dos evangelhos, e ele relata bem, depois se alguém em casa puder dar uma olhadinha, é bem interessante. E isso, pessoal, é um exemplo que está na Bíblia de muitos outros, fora relatos que a gente tem aqui, que a gente conhece. Dr. Hernani Guimarães foi um médico, um estudioso, ele foi o criador um dos criadores do Instituto de Psicobiofísica na USP, em São Paulo, e ele também foi um grande estudioso da reencarnação. Também buscava fatos científicos, catalogava, tem livros escritos, obras. E tudo isso vem a corroborar e a nos mostrar essa certeza que a lógica, se a gente parar para pensar, já nos dá essa garantia de que a reencarnação é algo bom, algo produtivo e que reflete o que nós seremos. Porque o que somos hoje é fruto do que fizemos ontem. E o que seremos amanhã também vai ser fruto da postura de agora, da maneira como nos posicionamos diante da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades. Então, a reencarnação, ela veio e está para que a gente consiga nos tornarmos pessoas melhores e espíritos de luz. Opa! E aí eu pergunto para vocês, nós somos espíritos ou somos matéria? Nós não somos corpos em experiências terrenas. Somos espíritos eternos em experiências humanas. Então, essa matéria, esse corpo, ele é perecível. Ele vai passar. Uma hora ele vai ficar por aqui, mas a nossa essência, essa luz divina, ela vai continuar viva. Allan Kardec nos conta que o espírito, ele não tem forma. Ele é um clarão cor de rubi. Então, podemos dizer que o espírito, ele é a essência. O corpo, essa matéria concreta que a gente toca, sente, e o perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. E esse perispírito é que traz toda essa bagagem, toda essa tendência e tudo o que dá o formato para que o nosso corpo esteja bom ou ruim, com tendências positivas, negativas. Então, por isso que precisamos, cada vez mais, melhorar o nosso espírito.
espírito. E como melhorar o espírito? É simples. Buscarmos enxergar na simplicidade das coisas tudo que tem de belo e maravilhoso. O Cristo não dizia: olhai os lírios do campo, porque nem Salomão tem uma roupa tecida como os lírios do campo. Os pássaros, eles também não produzem, mas sobrevivem e se alimentam. E nós, será que precisamos de tanto ou de tantas coisas para estarmos bem? Qual é a verdadeira riqueza do homem? Se não é a sua felicidade, o seu bem-estar? Então, por isso que precisamos começar a avaliar o que realmente importa, o que realmente te faz feliz, o que realmente toca o nosso coração, a nossa mente e, por conseguinte, a nossa alma. E dessa maneira, vamos começar a enxergar a beleza das coisas, a enxergar o canto, ouvir o canto dos pássaros, ver a beleza de uma flor, conseguir enxergar no sorriso de uma criança a alegria. E também, diante das dificuldades, diante dos problemas que acontecem, não tem jeito, conseguirmos entender e visualizar que também vai passar. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. E isso também vai passar. E dessa forma, meus amigos, nós conseguiremos superar todas essas adversidades, superar o problema da pandemia, o problema das dificuldades, o problema das dores, dos dilemas e, desta maneira, nos tornarmos pessoas melhores. E qual que seria o real objetivo de estarmos aqui encarnados? Que não fosse o de evoluir, de crescer e de aprender sempre. Constantemente aprendermos. Somos eternos aprendizes diante dessa experiência terrena, porque a nossa vida, de fato, é a vida espiritual, é a vida fora da matéria e dentro de uma realidade que supera a todas essas dificuldades, todos esses dilemas, problemas, aos quais nós estamos muitas vezes presos e carregando nas costas essa dificuldade. Então, desta forma, caríssimos amigos, amigas, eu gostaria de deixar essa reflexão, como o nosso companheiro Kiko disse no início, na leitura do Sinal Verde, que é também uma grande obra para diariamente estarmos refletindo sobre a vida, sobre o nosso cotidiano, que é algo que nos dá a luz, nos relembra sobre tudo que precisamos vivenciar para vencer as dificuldades. As dificuldades existem? Existem. Os problemas estão aí? Estão. Mas a diferença é a forma como nós vamos encarar essa dificuldade. É a maneira como nós vamos enxergar se é um problema ou se é uma oportunidade. Às vezes a gente não consegue enxergar na dificuldade uma oportunidade. Porque se fosse tudo muito certinho, redondinho, muito fácil, será que nós evoluiríamos? Será que a gente iria crescer se tivesse tudo paradinho, estagnado? Não.
É por isso que muitas vezes a vida nos dá essas chances de reaprender. Talvez, se não fosse essa situação atual, eu estaria aqui hoje conversando nesta quinta-feira, meio friozinho, com as pessoas do salão. Algumas talvez estivessem em casa, não viria para o centro, mas hoje não. Estamos aqui diante de uma plateia grande de várias pessoas, cada uma nos seus recônditos dos seus lares, algumas até em outros países, em outras cidades. Estamos aqui conversando, falando sobre esta reencarnação, que é uma forma de reaprender e ter novas oportunidades. Até para caminharmos para o final da nossa palestra, eu gostaria de comentar com vocês um caso em que o irmão cometeu um assalto. Ele foi lá e assaltou um banco. Usou a mão para empunhar uma arma e assaltou o banco. Estava encapuzado, ninguém ficou sabendo, e aí ele mudou-se de país, foi tido como um cidadão de bem e tal, e morreu. O que será que vai acontecer com esse irmão quando ele voltar, retornar através da reencarnação? Muitas pessoas podem dizer, esse miserável, como ele não pagou na atual existência, ele volta sem braço, ou então ele volta mutilado, macerado. Mas Deus é bom, é justo e maravilhoso. Ele reencarnou com o compromisso de usar a mesma mão que empunhou uma arma, com a mesma mão para utilizar um bisturi e curar pessoas, salvar vidas. Aí você pega e me fala, mas peraí, então é fácil assim? O cara é ladrão e volta para trabalhar de médico? Não necessariamente, que vai ser tudo fácil. Pode ser que ele volte para empunhar um bisturi. Porém, ele pode ter, no decorrer da sua vida, a oportunidade de fazer o bem. E se não fizer o bem, pode ser que ele sofra um acidente e perca o braço inteiro. Ou então, que passe por uma dificuldade e perca a mão inteira. Ou então, ele sofra um acidente doméstico e perca um dedo. Ou então, se ele fizer a prática do bem, do amor, da caridade, ele pode voltar, dar uma martelada no dedo, ficar com a unha roxa e perder uma unha. Então, amigos, o que eu estou querendo dizer é que é muito dinâmico na lei divina. Então, da mesma forma que a gente pode vir já com esse débito para ser pago de imediato, nós podemos mudar o nosso destino. Podemos recomeçar, reaprender e, com isso, quitar os nossos débitos. Resolver pendências que ficaram mal resolvidas. E isso tudo está dentro da lei de amor, de justiça e caridade, e da lei de causa e efeito. Não vamos esperar para a próxima existência para pagar. Podemos começar a partir de hoje, a partir de agora. E como praticar a caridade? A caridade é algo que nós podemos praticar constantemente. Quem é o nosso próximo? Quem é o próximo mais próximo, senão aquelas pessoas que estão dentro de casa conosco, os cônjuges, os vizinhos, o pessoal do trabalho, os amigos? Será que a gente para ouvir uma pessoa que está em dificuldade? Será que a gente busca saber se essa pessoa precisa de algo?
Então, tudo isso são maneiras de começarmos a enxergar e ser proativos, sair da inércia. E com certeza, começando a trabalhar desde já, vamos preparar a nossa próxima existência para, quem sabe, voltarmos numa condição um pouquinho melhor do que a de hoje. E quando eu falo em condição melhor, eu não estou dizendo em questão socioeconômica, ou de beleza física, ou de perfeição. Não, não, não. Eu estou dizendo de elevação espiritual. Porque somos luz. E estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa. Tudo bem, Kiko? Podemos fechar? Então, tá bem. Então, eu quero convidá-los a refletirmos agora. Quem estiver do outro lado, e quiser fechar os olhos, pode ser, não tem problema, mas eu peço que abra as portas do coração, que dessa maneira possamos, nesse instante, nos conectar com Deus, nos conectar com os espíritos superiores e assim mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre amado e amigo, nosso exemplo, e pedir que o Cristo esteja sempre no nosso dia a dia, pedir para que nas nossas dificuldades possamos questionar e perguntar, no meu lugar, o que faria Jesus? E aí sim, agradecermos. Agradecermos pelas coisas boas que nos acontecem, agradecermos pelas dificuldades que muitas vezes vêm também para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Sabe, Jesus? Também gostaríamos de pedir nesse momento que o Senhor possa olhar pela equipe que está na linha de frente, diante dos tratamentos hospitalares, ambulatoriais, que o Senhor olhe pelas equipes de trabalhos, tanto o pessoal da faxina, porteiros, recepcionistas, lixeiros, todos que estão ali ligados, as enfermeiras, médicos, médicas, todos que estão lá se desdobrando, se doando para fazer o seu melhor em prol da recuperação e da saúde dos irmãos. Também peço pelos acompanhantes que seguem essas pessoas e que tentam ali levar um pouquinho mais de consolo, de conforto. Jesus, que a sua luz também se faça nesse momento para os irmãos idosos que estão às vezes em orfanatos, asilos, para que o Senhor ilumine e também as equipes que trabalham com eles, que ampare aos irmãos que estão em condições de rua. Sabemos que cada um tem seus motivos, mas iluminai, Pai, para que repensem, revejam e que, se houver possibilidades, sejam recolhidos por familiares, por alguma instituição de auxílio. Mestre, também pedimos pelos irmãos em dependência química, alcoólica, que o Senhor possa auxiliar, possa amparar, para que revejam suas atitudes e consigam vencer a barreira do vício. E pedimos também pelas mães que estão diante dessas dificuldades, dos pais, cônjuges, e que a sua luz, Mestre, também possa brilhar nesse momento em todas as instituições de reeducandos, que o Senhor ilumine as penitenciárias masculinas, femininas, as casas de recuperação de jovens adolescentes, que a sua luz, Mestre, possa recair e tocar o coração desses irmãos
para repensarem seus papéis diante da vida e da sociedade. Senhor, também pedimos que essa nossa pequena messe possa chegar aos nossos irmãos políticos, que têm condições de mudar, muitas vezes, o rumo da nossa sociedade. Que o Senhor nos ampare, ilumine, para que enxerguem de fato a real necessidade e auxilie a nossa população. Pedimos pelos nossos países vizinhos, países distantes, e que neste instante todos possam mentalizar o nosso globo terrestre envolto de muita luz, muito amor, para que consiga chegar aos locais recônditos e amparar aos espíritos que estão desencarnados, aos irmãos que estão em processo de desencarne e aqueles que ficarão na saudade, mas com a certeza de que a vida continua e que é somente um até breve. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima. Muito obrigado, João. Muito obrigado por mais, dessa vez, compartilhar conosco tanta sabedoria e tanto ensinamento dentro do Pentateuco do Espiritismo. Quero agradecer de novo a vocês todas, Elaine, Ana Moura, Stephanie, Yoshiko, Carmen, nosso abraço, nossa consideração. Obrigado por estarem aí conosco. Sábado agora, dia 1º de agosto, é o dia do nosso Drive-Thru Solidário. Drive-Thru Solidário funciona assim. Você coloca a sua doação dentro do seu carro, coloca a sua máscara, passa na frente do Consolador e nós pararemos e retiraremos do seu porta-malas aquilo que for doado, sem ter que fazer nenhum tipo de contato, tudo na maior tranquilidade, na maior disciplina, porque a gente precisa demais da doação de vocês. Já estamos aí às portas da distribuição e nós, nesse momento, ainda não atingimos a nossa meta de 100, 120 cestas que normalmente nós doamos. E eu convido você a participar desse Drive-Thru Solidário. Trazer o que você puder doar. Alimento, roupa de frio, cobertor, roupas em geral que não servem mais. Tragam, doem para o Consolador. Nós teremos o maior prazer em dar uma destinação adequada para aquilo que está sobrando para você e faltando para tantas pessoas. Acompanhe nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, esse canal do YouTube. Compartilhem, publiquem, divulguem, indiquem tantos e tantos assuntos falados sobre o Evangelho de Cristo publicados nesse canal. Está aí à disposição de todos vocês que se sentirem necessitados de uma palavra de conforto, de carinho, ou conhecerem alguém que se faça necessitado. Tá bom? Um beijo, um abraço. Nossas palestras quinta, sábado e domingo. Quinta, 19h50, sábado, 19h20, domingo, às 8h50 da manhã. Fiquem com Deus, até a nossa próxima palestra.